Na leitura de hoje, o pastor Abraão Pires usará Romanos capítulo 11, a partir do verso 21. Está na tela aí, né? Romanos 11, 21 a 26. O pastor Abraão Pires vai nos trazer a mensagem desta noite. Glória a Deus. Eu desejei que todos tivessem participado do culto de ontem, mas nem todos puderam, né? Ou esqueceram, por não ser costume ter culto aqui. A minha mensagem de ano novo foi aquela de ontem. Se você não assistiu, depois você pode puxar aí pela página da igreja, Tabernáculo Herói da Fé, e assistir dia 1º de janeiro de 2020. Eu estou agradecido por estar vivo ainda. Deus nos deu mais oportunidade e estamos preocupados que a vinda dele está breve. Como vamos servir ao Senhor nesses últimos dias que nos restam? Ontem eu destaquei, antes da mensagem, algo que eu ouvi. Em circunstância alguma, um mal justifica o outro. Em circunstância alguma, um mal não justifica o outro, ou justifica o outro. A parte ruim de nenhuma pessoa vai te condenar, porém suas próprias falhas. Vamos cantar o hino de número 282, De Valor em Valor. Aí depois eu queria que vocês escolhessem. Moisés fez cirurgia na boca hoje. E está de repouso de falar, de cantar. Deus abençoe. Pela fé que uma vez me foi dada. Mi maior. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus em minha dar, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura,
Estevam está aqui, né? A sua mãe, suas irmãs. Positivo ficar de pé, vocês, hein? Irmã, a sua mãe é? Como é que é o nome da sua mãe? Irmã Terezinha. Pude mais de ver, irmã Terezinha, que eu fiquei conhecendo uma irmã da senhora lá em Alto Boa Vista. Nós chegamos lá e a minha esposa olhando assim, aí ela perguntou para ela se conhecia a senhora. Aí era irmã. O mundo é pequeno mesmo, né? Muito bem, Deus abençoe. Vocês vão cantar hoje ou não? Não? Deus abençoe, pode sentar, obrigado. Quem escolheu aí, do lado das irmãs aqui? Próximo hino. Ninguém, de cá, quem escolheu? E de cá que falou? Quem foi que falou? 171? Não sei se eu sei não, hein? Vamos ver. Vamos ver, 171. Tá vendo como é que é? Eu gosto de pergunta e respondo na hora, assim, ó. Senão, eu falei, vocês não estão dando crédito para o pastor falar, não? Falei, ó, não, vocês que vão escolher. Vamos ver aí, cadê 171? Aflito e triste coração? Está coração aflito e triste? Ah, meu Deus do céu. Mas seu esposo está do seu lado aí, ainda está triste assim? Mas vamos ver o que fala, né? Sol. Aflige coração, Deus cuidará de ti, por ti opera sua mão, que cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A dor cruel na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Tua fé Deus quer provar.
É bom, né? Deus cuidar de mim, Deus cuidar de ti. Muito bom. Vamos medicar agora. Hã? Ó, é assim que eu gosto. 139. Vamos ver se eu sei. Se eu não souber, eu chamo o seu irmão que vem cantar para nós. 139. Mi maior, achei um bom amigo. Ô, Eliseu, você não está cantando com a igreja ainda não? Tem certeza? Vem cá, cantar esse hino aqui para mim, vamos ver. Ora, você quebrou foi só o braço, foi a voz, não, mãe? Deus salvou esse rapaz por um triz, né? Acho que o diabo estava pensando que foi só ele que jogou pedra na cruz, né? Pegou ele de empreitada, quase que leva. Deus abençoe. Canta esse hino com a igreja para mim. Vamos ver se você ainda sabe cantar ainda. Amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. Um amigo, Jesus o Salvador. Um amigo, Jesus o Salvador. Escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, o forte mediador, que me purifica e guarda até o
experiências que o irmão Eliseu tem sofrido. Não tem uma pessoa melhor para orar agora pelos pedidos de oração do que ele. E deixa eu ver aqui. Irmã Fabiana, de Bonfinópolis, pede oração por sua família. Vamos, nesse instante, interceder. E se tem mais algum pedido aí no seu coração, vamos apresentar diante de Deus com o levantar de mãos. Irmão Eliseu vai orar. Senhor Jesus, amado Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós estamos em Tua presença. Já dedicamos louvores a Ti, Senhor, ouvimos a pregação do pastor Joaquim. Senhor Jesus, nós sabemos como está o mundo hoje, ó Pai. Nós sabemos como estão as coisas hoje, a falta de fé, o esfriamento, Senhor. E nós, nesta noite, nós pedimos a Ti, entramos em Tua presença com toda a humildade de nosso coração, para pedir a Ti que o Senhor possa atender a cada pedido, a cada mão levantada, a cada fé que está sendo imposta a Ti, Senhor, porque o Senhor disse que tudo que pedirmos a Ti em Teu nome, o Senhor concederia a nós, ó Pai. E aqui estamos, Senhor, com fé em nossos corações, pedindo a Ti que o Senhor atende a cada um de nós, Senhor. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Nos momentos cruéis e difíceis deste caminhar, há muitos que param, desistem, começam a voltar. Se nas horas amargas da vida queres recuar, saibas que Cristo te entende e quer te ajudar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. Logo ao romper da alva, a bênção virá. Cristo te entende bem, e todas as tuas lágrimas enxugará. E quando surgirem calúnias e incompreensões, lembra do quanto sofreu o amado Jesus. Se os amigos às costas te derem, o desprezo chegar, olha pra cima com fé, o Senhor tu verás. O choro dura uma noite, mas a alegria vem. Logo ao romper da alva, a bênção virá. Não desista, irmão, pois Cristo te entende
Graças a Deus. Hoje eu pensei que nós teríamos uma surpresa aqui do pastor Adalto Mateus Vitória. Semana passada ele prometeu que estaria conosco durante o dia de hoje. Eu falei, você vem pronto para estar no culto comigo. Mas acontece que ele que esqueceu de trazer roupa, olha só. E por isso não compareceu no culto. Mas está bom, né? Também merece descansar. E o pastor Abraão, eu sabia que ele vinha, e mais cedo eu já disse para ele, o senhor vai pronto para pregar para nós. Agora vamos reverentemente ouvir mais um trecho da mensagem Sinais Escriturísticos do Tempo, a voz do nosso profeta. Let's raise up our hands and say, praise the Lord. Vamos levantar nossas mãos e dizer, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Praise the Lord. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. I love Him. Everybody. I love Him. Just my salvation on Calvary. Para vir à frente. Aqueles que querem ser salvos, venham à frente. Now bow your head just a moment. The organist and pianist go right ahead. Agora incline sua cabeça só por um momento. O piano, a organista e a pianista continuem tocando. I wonder tonight, is your conviction still believing? Eu gostaria de saber nesta noite, é sua convicção continuar crendo? I wonder if you believe that the God who can tell me the secret in the heart to prove that Eu gostaria de saber se você crê que o Deus que pôde me dizer o segredo do coração para provar, He don't have to do that now, but He said He would do it. Ele não tem que fazer isso agora. Porém, Ele disse que faria isso. When Jesus came the first time, He didn't have to heal, but He said He would do it. Quando Jesus veio a primeira vez, Ele não tinha que curar, porém Ele disse que faria isso. He did it that it might be fulfilled, which is spoken by the prophet. E Ele fez isto para que cumprisse o que foi dito pelo profeta. And He does it tonight because the prophets said He would, and Jesus said He would too. E Ele faz isto nesta noite porque os profetas disseram que Ele faria. Jesus também disse que Ele faria. I wonder if you who wants that love of God in your heart, like the mother deer had for her baby, you want that love in your heart for Christ, and you believe He'd hear our prayer, would you come stand here while we pray for you? Agora eu gostaria, se você deseja aquele amor de Deus no seu coração, como a mãe corça tinha por seu bebê, você deseja aquele amor no seu coração por Cristo, e você crê que Ele ouve nossa oração, poderia você vir até aqui para orarmos por você? While we sing that once more, Enquanto cantamos mais uma vez, just come right up here. You make a public confession now. Just walk right out and stand along here. apenas venha até aqui, faça você uma confissão pública, então. Venha e fique de pé aqui.
you believe it, my prayer will help you. You come right up while we sing this again. Se você crê que essa oração, a minha oração te ajudará, você vem até aqui enquanto cantamos novamente. Now prove you love Him by coming. Yeah. God bless you. Agora prove que você o ama vindo. O amo, eu, o amor, Deus te abençoe. Porque Ele primeiro me amou. Come down out of the balcony, we'll wait for you. Come on. If you're really sincere, come on now. Desçam da galeria e nós esperaremos por vocês. Se você realmente for sincero, venha. No madeiro, no Calvário. There are people are leaving the balconies, coming down. Everybody sing now. Just get right in the aisles, wherever, come right on. O povo está saindo da galeria, está descendo agora. Todos cantem agora. Venham pelos corredores, seja onde for, venham. Porque Ele primeiro me amou. Remember, the God that will meet you at the judgment has met you here in the church tonight. My salvation on Calvary. Recordem, o Deus que te encontrará no julgamento, te encontrou na igreja, aqui nesta noite. Minha salvação no madeiro, no Calvário. Amém, glória a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Pastor Abraão nos trará a palavra nesta noite. Amém. Boa noite com Jesus. Deus continue nos abençoando, né? Nessa atmosfera boa, né? Estamos aqui. Boa noite com Jesus também para os irmãos que estão através da internet, né? Em casa. Deus abençoe a todos, né? Fazenda Jacaré, Deus abençoe vocês aí, os irmãos. Ontem nós tivemos um culto muito maravilhoso em Bonfinópolis, né? E o irmão Wesley de Silvânia, eu falei com ele hoje, de Mozarlândia, e ele assistiu todo o culto lá, em Mozarlândia, gostou muito da pregação, do culto. Não sei se hoje ele está conectado, né? Se tiver, que Deus abençoe eles aí. Deus abençoe o pastor Ivaldo também, né? Continue abençoando. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia, foi anunciada, Romanos capítulo 11, versículo 21, a leitura que o irmão Bruno leu na mensagem 70 semana de Daniel, no setuplo propósito da visita de Gabriel a Daniel. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram,
severidade, mas para contigo benignidade, se permanecer na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortados. Eu vou voltar aqui no 22. Considerai, pois, a bondade, a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade. Isso é para o gentil, né? De outra maneira também tu serás cortados. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar, falando de Israel. Porque se tu fosse cortado da natural oliveira brava e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmão, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábio em vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentio haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Senhor Deus, amado Pai Celestial, nós lemos a Tua palavra, às vezes tropeçamos, mas nós deixamos que o Espírito Santo tome o controle nesta noite e que Ele possa falar aos nossos corações, como o Senhor sempre tem falado desta plataforma através do pastor. O Senhor sempre tem trazido o maná celestial para o coração do Teu povo. Que Ele possa vivificar a palavra nos nossos corações nesta noite. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-nos. Eu quero falar um pouquinho sobre oportunidade. A irmã Branda vai mostrar para nós aqui uma grande oportunidade. Nós, os gentios, tivemos pela graça e a misericórdia de Jesus. Há 3 coisas que não voltam mais: a flecha lançada, uma palavra pronunciada e uma oportunidade perdida. 3 coisas que não voltam. Que não volta. Uma flecha lançada, uma palavra pronunciada e uma oportunidade perdida. Cada escolha é uma oportunidade. Cada queda é um aprendizado. Cada atitude tem uma consequência na nossa vida. As oportunidades são como o pôr do sol. Se você ficar esperando muito, você vai perdê-la. As oportunidades são como o pôr do sol. Se você ficar esperando muito, você vai perdê-las. Você vai perdê-las. Na mensagem a 70 semana de Daniel, no parágrafo 42, o profeta diz assim: agora, para terminar, a transgressão de Israel, que transgrediu contra Deus, será um afastamento da impiedade de Jacó. Agora, para encontrar isto, vamos a Romanos capítulo 11, é onde nós lemos. Romanos capítulo 11, versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que era quem? Israel. Teme que te não poupe a ti também agora. Teme que não poupe a ti também. Agora eu quero que quando vocês regressarem aos lares, leia todo este capítulo, capítulo 11 de Romanos. É
É um conselho do irmão Branham, né? Leia todo este capítulo completamente. Eu simplesmente estou lendo isto. Marque todo o capítulo 11 e o leia. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permanecer na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado também. E também eles, se não permanecer na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar, vê? Dizendo que haverá um tempo quando os gentios são cortados e Israel retornará de novo. E nós estamos chegando perto disto. Porque se tu foste cortado do natural, jambuzeiro, gentios, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, contra a natureza enxertado na boa oliveira, nós éramos contrário à natureza, estranho, sem misericórdia, sem Deus, sem esperança alguma. E Deus, por sua misericórdia, nos dá uma oportunidade. E Deus, por sua misericórdia, nos dá uma oportunidade. Será que nós estamos convencidos disto? Desta grande oportunidade que Deus nos deu para nós, gentil. A mensagem de ontem, né? Convencidos, então preocupados. Deus, por sua misericórdia, nos dá uma oportunidade. Cortou o justo Israel por causa de suas transgressões, os apartou a um lado, a brava oliveira doméstica, e introduziu uma oliveira brava contrária à natureza, uma boa. Quanto mais estes, que são naturais, serão enxertados nas suas próprias oliveiras, correto? Porque não quero, irmão, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentio haja entrado. Até que Deus haja terminado com o gentio, Israel foi cegado, eles saíram ao pecado e transgressões contra Deus, porque Deus cegou seus olhos, de modo que nós pudéssemos ser enxertados na oliveira. Aí ele destaca o versículo 26, né? E assim todo Israel será salvo. Deus lhe cegou a propósito por você e por mim. Nos deu essa grande oportunidade. Eles não podem ver, porque Deus lhe cegou. E todo Israel, o verdadeiro, será salvo. Que disse o anjo, glória para cessar as transgressões de Israel. Eu tenho ouvido dizer-te que virá um tempo, quando as transgressões de Israel terminarão, Deus cortará esta rama brava e enxertará nisto atrás esta rama real novamente, que é Israel. Israel de novo. Parágrafo 46. Mateus, creio que no capítulo 12, 8 diz o mesmo. Jesus, havendo feito tantos milagres, eles não podiam crer, porque disse Deus, tem olhos e não pode ver, ouvidos e não pode ouvir, para que não seja que com os olhos veja e com os seus ouvidos ouça, e eu o converta, porém para que nós, o gentio, tivéssemos uma oportunidade, ele desceu a cortina sobre os olhos de seus próprios filhos, expulsou seus próprios filhos da mesa e os expôs à fraqueza de espírito, de modo que ele pudesse encontrar, que nós pudéssemos ter uma oportunidade de viver dando-nos vida. Que coisa, irmão, isso é tremendo. Tirou os próprios filhos deles da mesa, para que nós pudéssemos
ter essa graça e essa misericórdia de ser participante disto. Isso é graça. Isso é graça, isso é misericórdia de Deus. Parágrafo 49 da mensagem 70 semanas de Daniel. Deus lhe cortou a propósito e cegou seus olhos para que nós tivéssemos uma oportunidade para ver. Deus lhe cortou a propósito e cegou os seus olhos para que tivéssemos uma oportunidade para ver, dando-nos uma oportunidade, e nós caminhamos como se fosse grande coisa. Paulo diz deles aqui: considerai como fazem isso, considerai, porque se Deus não poupou a rama natural, como que Ele terá? Ele jamais misericórdia. Eu vou voltar aqui. Paulo diz deles aqui: considerais como fazem isto, considerais, porque se Deus não poupou a rama natural, como terá Ele mais misericórdia da rama brava, que tem sido assim sendo? Nós caminhamos dizendo: eu sou isso, eu sou da igreja fulana de tal, eu sou da Batista, eu sou pentecostal. E isso não significa nada para Deus. Você tem que ser nascido de novo do Espírito Santo, que vem da raiz. Porém, ele vem, e isso tem que ser um novo nascimento em Cristo Jesus. Amém. Amém? Parágrafo 78, da mesma mensagem que nós estamos lendo. 78. Agora, isto foi um tipo de Cristo encontrando-se com os judeus. Isto ele sabe, ele os cegou de modo que nós tivéssemos uma oportunidade. Mas, porém, quando ele regressar a eles, o pecado de Israel será terminado. Quando ele deixar de tratar com o gentil e vir para Israel novamente. Agora, isso foi um tipo de Cristo, encontrando-se com os judeus. Isto ele sabe, ele os cegou, de modo que nós tivéssemos uma oportunidade. Mas, porém, quando ele regressar a eles, o pecado de Israel será terminado. Brilho do sinal da luz vermelha de sua vinda. O brilho do sinal vermelho da sua vinda, parágrafo 5. Eu creio que foi Davi que disse: alegrei-me quando nos disseram, ou me disseram, vamos à casa do Senhor. Sem dúvida estamos muito agradecidos por estarmos aqui nesta noite. Você está agradecido por estar aqui nesta noite? E sentimos isto um grande privilégio de ter esta grande oportunidade para estar aqui falando com vocês, pessoas. É um grande privilégio, é uma grande oportunidade estar na casa de Deus. Nós não podemos esquecer disso, irmãos. Esse é o maior privilégio que nós temos, é estarmos aqui. Eu sempre digo nas igrejas onde eu vou, lá no campo, lá eu digo, lá no Velho Testamento, só do sacerdote ler o pergaminho, ele não pregava, ele não pulava para cima, ele não gritava, ele não falava língua estranha, mas só dele abrir o pergaminho e ler a palavra, aquele povo era abençoado. Eles eram abençoados só de estar ali ouvindo a palavra. Não tinha que o sacerdote pular para cima, gritar e falar a língua estranha para dizer que foi, esse culto foi uma bênção, esse culto foi maravilhoso. Não, desde que nós estamos lendo a palavra de Deus, junto com a igreja, nós estamos sendo abençoados, estamos sendo curados, estamos sendo libertados, porque o poder está na palavra de Deus, não é no homem, é na palavra de Deus que está o poder. Lembrando-nos do Senhor, parágrafo 1. O profeta diz assim: obrigado, irmão Nego, estou tão contente de estar aqui,
irmão Neville, é a oportunidade de me assentar neste lugar celestial novamente, em Cristo Jesus, e números nunca me incomodam, sempre me anima, você sabe, fico mais à vontade quando estou com um número pequeno, porque acho que a igreja é isso. Sim, tem uma escritura para isso, onde diz: não temas, ó pequeno rebanho, ao vosso Pai agradou dar-vos o reino. E este é um pequeno rebanho que quero ser contado nele naquele dia, aquele a qual ele disse: não temas, e estamos muito contentes pelo privilégio e a oportunidade de estarmos aqui nesta noite. Estar na igreja é uma grande oportunidade, um grande privilégio de nós estarmos aqui. No parágrafo agora 54, da mensagem Lembramos-nos do Senhor, o profeta diz assim: assim que Jesus foi levado para o outro lado das ruas, pelos lugares, até se encontrar com o tribunal superior, Herodes, quando se encontrou com Herodes foi apresentado a sua única oportunidade. Quão insensato pode um homem ser, se Herodes ao menos soubesse que em pé diante dele estava o cumprimento de todos os profetas hebraicos e dos longos, e a igreja do mundo que se encontrava diante dele, o cumprimento de todo sábio e profeta, que já havia falado, a oportunidade de ter satisfeito o seu coração pecaminoso, com graça e misericórdia. Que homem sensato ele foi, Herodes. Entretanto, não tão insensato quanto um homem hoje, que é apresentado a mesma coisa, porque tivemos mais de 2000 anos de ensinamento dele, da sua misericórdia, da misericórdia dele. Mas que coisa insensata que Herodes fez, quando se encontrava diante dele e nem pediu graça ou misericórdia a ele, nem pediu perdão de seus pecados. Ele nem sabia que de pé, acho que este homem não se dava conta que diante dele estava tal pessoa. Deixamos isso infiltrar um minuto, porque este homem não tinha um nome tão social, de grande posição social, de diversas organizações e clubes, e assim por diante, a qual eles estivessem ligados. Ele não era conhecido por eles. E ali estava uma grande oportunidade diante de Herodes. E ele não sabia. Parágrafo 61. Agora, está vendo que Herodes terá de lembrar naquele dia, quando a grande oportunidade que ele rejeitou, e lá em algum lugar, na região dos perdidos, esta noite, ele está lembrando o que fez quanto a isto, tarde demais. Lembrando que ele está lá na quinta dimensão, e lá ele está lembrando da oportunidade que ele teve diante dele, e ele rejeitou, porque ele não sabia que ali estava o poder da vida eterna. Lembrando que ele está lá na quinta dimensão, pensando: que oportunidade que eu tive, e eu rejeitei. E assim acontece com muitos hoje, né? E assim acontece com muitos hoje. Nós lemos o parágrafo 61, vamos para o 62, vamos continuar aqui. Não deixamos ser assim conosco, não deixamos ser assim conosco. Esta é a nossa hora de visitação. Lembramos-nos de Cristo, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Hebreus 13:8. Não espere até algumas regiões além nos condenando.
naquela dimensão onde você não pode ir na presença de Deus, e seu tempo na terra terminou, e no pesadelo do horror, você se lembrará que teve uma oportunidade e a recusou. Que os jovens observem isto, que todos nós possamos observar isto, diz o Mombrana. Interessante, né? Que ele direciona aos jovens aqui. Que os jovens observam isto, e todos nós também observamos isto. Não deixe a sua oportunidade passar. Herodes nunca pensou nisso seriamente. Sua única ocasião, ele só pediu que ele o divertisse, parágrafo 63, e que Jesus fizesse algum tipo de truque, tirasse um coelho do chapéu, ou você sabe, ou algo assim. Ele achou que ele fosse de modo diferente e considerou isso como mágico. Ouvimos dizer que você pode pregar, peça. Deixa-me ver se você prega a sua peça agora. Permita-me dizer isto com reverência, mas quantas vezes supostos ministros desse dia têm dito: se houver o Espírito Santo, se você crê que o Espírito Santo é justamente como foi no princípio, deixa-me ver você tomar o fulano aqui, ou isto, ou este homem aqui, esta mulher aqui, vou buscá-lo. Deixa-me ver você realizar algum milagre. Eles se dão conta de que este é o mesmo Espírito. Não se dão conta do que disse Jesus, de que disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, torna essa pedra em pão. Se tu és o Filho de Deus, dize-nos quem te bateu na cabeça. Se tu és profeta, diz-nos quem te bateu com trapo em volta de seu rosto. Bateram-lhe na cabeça, e então o passou a vara para o outro, e disseram: dize-nos, se tu és profeta, diz-nos quem te bateu, e creremos em ti. Então diz-nos, se tu és o Filho de Deus, somos honestos de coração. Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz, e creremos que tu és o Filho de Deus. Será que muitas pessoas hoje, tantos homens como mulheres, jovens e velhos, não se encontram na mesma posição? E você vai se lembrar algum dia que esteve na presença dele, a fonte dele, e quis ver uma peça, e quis ver um truque, ou um arrepio nas costas. Eu só creio que Jesus está aqui se eu sentir um arrepio nas costas. Deixa-me fazer isso ou aquilo, crerei nisso. Veja, alguma sensação. Isso é pura idolatria. Você sabe, Jesus disse, num caos, ele fez uma pergunta, e eu gostaria de perguntar isso à igreja esta noite. Jesus disse: por quê? Por quê? Por que me chama de seu Senhor e não faz as coisas que eu ordeno? É uma pergunta para nós. Uma pergunta, o profeta dizendo. Ele fez uma pergunta, e eu gostaria de perguntar isso a nós, a mim, a todos nós esta noite. Jesus disse: por quê? Por que me chama de seu Senhor e não faz as coisas que eu ordeno? Parágrafo 67. As coisas que eu ordeno que faça. Como poderia me chamar de Senhor e não guardar a minha palavra? Como nós podemos chamar Ele de nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, pedir para Ele a cura, pedir a bênção, pedir a prosperidade, mas nós não obedecemos a Sua palavra? Diz o profeta de Deus: como pode me chamar de Senhor e negar as coisas que ordenei pregar e ensinar? O que é isto? O que causa isto? É porque alguma tradição se encontra entre eles, e a palavra e qualquer coisa que se encontra entre você e Deus é um ídolo. Qualquer coisa que se encontra entre nós e Deus é um ídolo. Pode ser filho, pode ser carro, pode ser fazenda, pode ser boi, tudo que está entre nós e Deus, é ídolo, que nós colocamos em primeiro lugar, antes dele, é ídolo, diz o Mombrana. É um ídolo, toma o lugar de Deus,
porque você chama de Senhor. Senhor significa posses. Senhor significa posse. Senhor quer dizer que Ele possui a propriedade. E se Deus me possui, se eu sou dele, Ele me mudou, Ele muda a minha direção. Um dia, quando eu estava no caminho errado, e Ele me chamou para um propósito, o que devo fazer se não cumprir o seu desejo? Como Ele fez com Pedro, como posso fazer qualquer outra coisa, se não guardar a sua palavra? Porque nós o chamamos de meu Senhor. Amém? Então, se Ele é nosso Senhor, Ele tem posse sobre nós, Ele tem domínio sobre nós, Ele tem autoridade sobre nós, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, é Ele que nos guia, é Ele que nos dá o pão de cada dia, é Ele que nos deu a casa para morar, é Ele que nos dá o carro, tudo é Ele que nos dá. Então Ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos para o parágrafo 69 da mesma mensagem. 69, ele diz: e quanto será desses, hoje à noite, que ainda se encontra no púlpito e ainda usa a toga do couro, senta-se em um lugar do diácono e toma o lugar de tesoureiro e administrador, ou seja lá o que for, sua posição na igreja, ministro do púlpito, e ainda estão vendendo as suas oportunidades para louvor pessoal, bispo, fulano, ganhos pessoal. Um homem certa vez me disse, creio que esta é a verdade, mas se eu pregar isto, eu iria mendigar ali na rua. Você se lembra do rico e de Lázaro? Onde se encontrava o último? O eterno estágio deles. Embora um fosse um mendigo, o outro fosse rico, mas o quadro mudou um dia, e ambos podiam lembrar. Assim que as pessoas hoje à noite censuram Judas, que o vendeu para um ganho pessoal, e tantos fazem a mesma coisa hoje, vendem-no para um ganho pessoal. Os sacerdotes daqueles dias também se lembrarão que venderam sua chance com ele, sua chance de tornarem-se servo dele, tornar-se discípulo dele, tornar-se convertido, e eles venderam-na por inveja envenenada, tinha inveja da doutrina dele. Ora, quando ele tinha só 12 anos, ele podia deixá-los perplexos de qualquer forma, e não reconheceram que aquele era o Messias. Eles não podiam fazer as coisas que ele fazia. Então eles tinham receio de perder os seus prestígios diante das pessoas de alta classe. E venderam as suas oportunidades. E são tão culpados quanto Herodes. São os sacerdotes do tempo de Cristo. O profeta está dizendo. É que fizeram isto com ele, né? É que fizeram isto com ele. Os sacerdotes daqueles dias. Agora é o 73. E o membro de igreja de hoje é a mesma coisa. Se confiássemos em suas igrejas, em suas denominações e assim por diante, daqueles dias, tinha medo de seus prestígios, e eles seriam expulsos da sinagoga. O que era isso então? Isto era uma idolatria, adorando um credo, ídolo, uma religião de igreja. Ídolo, em vez de aceitar a palavra viva, e se manifestou diante deles. Eles viram a palavra de Deus. A Bíblia diz, nós o vimos, nós o tocamos. Seres humanos colocaram as mãos na literal e viva manifestada a palavra do Deus vivo. Seres humanos tocaram, pegaram nele, naquela palavra viva ali que estava ali em pé, que era o Senhor Jesus Cristo, diante deles. E eles puderam fazer isso, e deixaram tradições manifestas, e deixaram tradições e credos se colocar entre eles, levando potes e panelas, uma coisa tão imunda, e colocando entre eles e o Deus vivo.
O que foi isto? Eles tinham preconceito contra a sua limpa e definida escritura do Evangelho, que ele estava ensinando, a palavra do Pai. Também tinha inveja dele, tinha preconceito contra ele, e enquanto tiveram lembrança, o que ainda no inferno eles se lembrarão, é assim que serão lembrados, é assim que terão de lembrar-se dele, do que eles fizeram lá no inferno, eles estão lembrando disso, diz o irmão Branham. Você diz, isto foi com os fariseus, profeta. Tem uma pequena senhora que costumava vir a esta igreja, suponho que talvez muitos de vocês a conheçam, ela mora rua abaixo, a certa distância daqui, e ela havia caído, toda vez que eu a via, ela corria até a mim, punha suas mãos na minha, irmão, e dizia, irmão Billy, ore por mim, estou desviada, o marido dela não acho que mora logo aqui nesta rua, eu já vi no Espírito de Deus nela, e ela dançando e regozijando e assim por diante. Ela havia caído, e ela se encontrava recentemente no hospital aqui, morrendo, e ela mandou pedir que eu fosse orar por ela. Ela e o marido foram muito bons para com a minha esposa, quando minha esposa, garota, pequena, maltrapilha, esposa do Mombrana, de rosto sujo, e comprava um vestidinho para ela, ou alguma coisa, de vez em quando, para ajudá-la a ir à escola. Não importa quão pequeno seja, não se pode fazer uma coisa para Deus que Ele não lembra disto. Tudo que nós fazemos, irmão, para Deus, Ele não esquece. Deus não esquece o que nós fazemos de bom. E o de ruim também, né? O que fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. É como pão sobre as águas. Ele retorna ali. Eu vou passar para frente aqui, senão não vai dar tempo, né? No parágrafo. Se for ler essa história toda aqui, nós vamos demorar. Parágrafo 94. Lembramos do Senhor. Parágrafo 94. Ele diz, nosso Santíssimo Pai, temos gozado imensamente a presença do Espírito Santo ao ter mostrado para nós a palavra de vida. Como nós lembramos da cova da qual fomos escavados. Como nós lembramos. E agora fomos tirados desta cova, moldados como filho de Deus pela graça de Jesus Cristo. Lembro-me dele quando o médico olhou-me no rosto e disse, será só mais algum minuto. Lembro-me de Jesus quando eu estava no altar, chorando por misericórdia, minha alma estava sobrecarregada, lembro-me da carga que me deixou, Jesus levou a minha carga, faz alguns meses sentado no banco, olhando pela escopeta do cano de uma espingarda, para atirar no alvo, e Satanás deve ter pensado, esta é a minha oportunidade de matá-lo. Quantas vezes o diabo tem feito isso conosco? Essa é a minha oportunidade de matá-lo espiritualmente. Essa é a minha oportunidade de tirar ele da igreja. Essa é a minha oportunidade de tirar ela da igreja. Quantas vezes o diabo já pensou assim sobre nós? Mas Deus não deixou ele fazer isso. Ele te deu força para vencer. Ele ajudou você a vencer aquela tentação maligna, aquele espírito de adultério que vem sobre o povo hoje. Há um espírito de adultério que domina, que o diabo domina as pessoas através dele. Se não tiver força para orar, para suplicar a misericórdia de Deus. E nós vamos terminar com a mensagem, Deus cumpre todos os seus compromissos. No parágrafo 53. Qual era o problema com aquele mensageiro? Esse é o mensageiro que foi levar aquele convite que Simão mandou para Jesus para vir à festa dele. Uma festa hipócrita, irmão. Eles convidou Jesus para poder criticar a Jesus. Na verdade, eles não queriam Jesus na festa deles. Na verdade, eles não queriam Jesus na sua festa. E quem sabe isso também pode acontecer hoje. Às vezes nós não queremos Jesus
na nossa festa. Qual era o problema com aquele mensageiro? Como pode ser? Estava ele ciente do que ele havia feito? A primeira vez, talvez em sua vida, que ele esteve na presença de Jesus e nem sequer pediu perdão pelos seus pecados. Ele não aproveitou a sua oportunidade. Às vezes nós ficamos com medo, com vergonha. Às vezes o Espírito Santo, através do pastor, dá uma oportunidade para um acerto com Deus, e as pessoas ficam com vergonha. Às vezes tem algo para acertar, mas tem vergonha às vezes de falar aquilo, de pedir perdão para um irmão, de pedir perdão para uma irmã, que às vezes nós ferimos ele, às vezes nós ferimos ela, às vezes nós ferimos a esposa, nós ferimos o esposo, e às vezes temos até vergonha, até mesmo lá dentro de casa, no lar, temos vergonha de pedir perdão, e às vezes temos a oportunidade e não pedimos, e depois que nós cairmos mortos, aí não tem mais a oportunidade de pedir perdão. Isso acontece na mesma maneira com as pessoas hoje. Muitas vezes elas sabem que estão em sua presença e nunca pede perdão. Bem, isso talvez nunca lhe foi dada outra oportunidade. Talvez isto nunca foi dada outra oportunidade àquele mensageiro. E ele rejeitou a sua última oportunidade de pedir perdão. Como pode ele ter feito aquilo? Como pode esse rapaz, envolvido em trazer essa mensagem de seu mestre, ter falhado em pedir perdão na presença do Filho de Deus? Era tudo um assunto de negócios, de compra, de venda, de compra carro, de vende carro, de compra fazenda, de vende fazenda. E às vezes é uma oportunidade que Deus está nos dando. E você sabe, aquilo é algo, como as pessoas hoje, a igreja de Cristo, tem se tornado um assunto de negócios, assunto social, para se unir à igreja, obter apenas um padrão social melhorzinho para os seus negócios, ou algo para você se destacar um pouquinho melhor na vizinhança. Isto não é uma coisa de realmente vir e se arrepender, como um pecador deveria fazer. Muitas vezes na igreja, as pessoas são trazidas diretamente à presença de Cristo, e elas afastam, e faz uma coisa irrefletida, como esse mensageiro fez. Às vezes Deus está dando uma oportunidade para um acerto, para um conserto diante dele, mas elas afastam daquilo, elas se envergonham daquilo. Porque na verdade, irmão, nós estamos vivendo num mundo de aparências. De aparências. Ele deveria ter caído de joelho quando ele percebeu que ele era quem ele era, dizendo: mestre, eu tenho uma mensagem para ti, mas primeiro eu quero que tu me perdoa. Esta teria sido a aproximação correta, porque ele teve uma oportunidade. E então, se houvesse qualquer negócio para ser feito, que aquilo fosse feito mais tarde, mas primeiro coloque a sua própria alma de maneira correta com Deus. Aleluia! Glória a Deus! Primeiro coloca a sua própria alma de uma maneira correta diante de Deus. Depois nós tratamos dos negócios, depois nós tratamos as outras coisas, mas primeiro é Ele, primeiro é falar com Ele, primeiro é pedir perdão das nossas culpas, pedir perdão das nossas fraquezas, porque isso agrada ao Espírito Santo de Deus. Amém? Isso agrada a Jesus, Ele gosta disto. Parágrafo 61, deixa-me dizer isto, não soando como sacrilégio, permita-me dizer isto, não porque seja esta reunião, ou qualquer reunião, mas eu acho que este é o problema hoje. As pessoas não estão conscientes disto, não estão convencidos disto. Nós podemos colocar aqui
convencidos, no lugar de consciente. As pessoas não estão conscientes, não estão convencidos disto. Eles veem a Escritura exatamente identificada, mas não estão conscientes, não estão convencidos de quem seja. Eles veem exatamente isso identificada, mas não estão conscientes de quem seja elas. Vê isto e diz: oh, isto foi maravilhoso, isto foi ótimo, o culto foi maravilhoso, mas você não está convencido do que seja isto. O Brando está falando consciente, eu estou falando convencido. Oh, o culto foi bom, oh, o culto hoje foi uma benção, mas nós não temos consciência do que seja isso. Se tivesse, estaria acontecendo um arrependimento, um clamor, um choro. A cidade teria um renascimento. A metade de vocês ficaria detido até o amanhecer. Não estaria olhando para o relógio. Não olhava para o relógio. Ficaria retido até o amanhecer. Isto é correto. Se nós tivéssemos consciência, se nós estivéssemos convencidos do que seja isso, e passamos muitas vezes e perdemos a oportunidade por não estarmos conscientes. E eu vou completar: por não estarmos convencidos. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. De novo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Amém, pastor. Bom é estarmos aqui. Valeu a pena, mais uma vez, atentarmos para esta oportunidade que Deus nos deu. Nunca é um tempo perdido aproveitar esta oportunidade que Deus nos dá. Pastor Ivaldo pediu para eu fazer uma pequena apreciação. Creio que não há nada para se acrescentar a uma mensagem como esta, somente relembrar. E eu vou dizer o que mais ficou marcado para mim. Nós somos abençoados pela leitura da palavra. O mundo hoje, o mundo religioso, está em busca de espetáculos. Espetáculos e cura divina, milagres, palestras mirabolantes, espetáculos. Mas nós somos abençoados pela simples e humilde leitura da palavra. Pela voz do profeta, leitura da Bíblia, é isto que nos alimenta. Estar na igreja é um grande privilégio e uma oportunidade. Grande privilégio e uma oportunidade. Nós não podemos acostumar com a igreja. Herodes se lembrou tarde demais da oportunidade que rejeitou. Toda pessoa que rejeita esta oportunidade de se arrepender de seus pecados,
de ser abençoado pela palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde ele se lembrará desta oportunidade rejeitada. Só que, como Herodes, alguns se lembram dela tarde demais. Ele foi se lembrar dela, já estava no Hades. Muitos hoje se comportam como Herodes, esperando que Jesus lhe mostre algum truque para crer. Porventura não é isso que muitas vezes nós viemos buscar na igreja, pedindo para Jesus nos mostrar algum truque, alguma coisinha engraçada, alguma sensaçãozinha diferente, algum espetáculo, alguma emoção. Jesus não está aqui para fazer espetáculo, Ele está aqui para cumprir a sua palavra. Nós precisamos é ter fé nele. Como podemos chamar Jesus de Senhor e desobedecer sua palavra? Senhor é aquele que domina. Senhor é aquele que tem posse. Então, se nós chamamos Ele de Senhor Jesus Cristo, é porque Ele nos domina. Ele nos fez novas criaturas. Não importa o quão pequena seja, tudo que fizermos para Deus, Ele nunca se esquecerá disto. E a sua presença aqui, e o seu louvor, e o hino que você cantou, e aquele momento sozinho, sozinha, lá no seu trabalho que você disse, glória a Deus. Ele não se esquece nem da menor coisa que você faz. E por último, coloque a sua alma de maneira correta com Deus, depois cuide dos seus negócios. Coloque sua alma da maneira correta com Deus. Depois, cuide dos seus negócios. Quer uma frase melhor para nós começarmos o ano pensando nela? Vamos colocar nossas almas da maneira correta com Deus, para depois cuidar dos nossos negócios. A hora já está muito avançada. Jesus Cristo está voltando. Posso citar aqui, então, os irmãos que nos acompanharam nesta noite. Nosso abraço fraternal a todos os nossos irmãos que tiveram este carinho, de participar conosco. A irmã Flávia Dias, na Fazenda Bom Jardim. Os irmãos Manassés e Keila, em Ceilândia. A irmã Nair e o irmão Elienay, em Alexânia. Maryland e Flávia, em Anápolis. Irmã Ivaneuza e o irmão Divino, na Fazenda Bom Jardim. Irmão Deusdete, irmão Lindomar e irmã Edígena, lá na Fazenda Caldas. Divina e Geraldo, na Fazenda Conceição. Geraldo e Selma, na Fazenda Santana, município de Vianópolis. José Cândido Andrade e Vilma, em Goiânia. Irmão Sidney Paiva e família, também em Goiânia. Noemi, Guilherme César, Laura, Vitória, Marcos Guilherme, em Nova Crixás. Irmão Tiago, irmã Alusca, irmão Ezequiel, em Vianópolis. Pastor Irineu Souza Lima, em Redenção. E a irmã Taine, em Palmas, Tocantins. Outras 27 conexões não identificadas. A igreja também, lá na Fazenda Jacaré. Nosso Deus vos abençoe a cada um destes irmãos. Amém? Cremos que eles foram, juntamente conosco, ricamente abençoados nesta noite. Vamos orar. Nosso amado e eterno Pai Celestial, quão felizes estamos por ter atentado para mais esta oportunidade que o Senhor nos deu, em estar aqui neste culto e aprendermos mais da Tua Palavra, ela que para nós é um espelho que nos mostra onde estão nossas falhas, onde estão os nossos erros, e nos dá, Senhor, a oportunidade de consertar estas coisas, que o Teu Espírito Santo continua ungindo a cada um de nós, não só para ouvir, mas para praticar tudo que nós temos ouvido. Rogamos ao Senhor as ricas bênçãos sobre cada um desses irmãos aqui presentes e também dos que acompanharam através da internet. Que o Senhor possa continuar com esta unção poderosa sobre o pastor Abraão, abençoando a sua família, abençoando o seu ministério.
Que o Senhor continue abençoando o pastor Ivaldo também à frente deste ministério. Guarde a cada um de nós no retorno aos nossos lares. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós, hoje e todo sempre. Abençoe mais o seu irmão e até domingo de manhã com a escola dominical, se o Senhor nos permitir. A leitura do primeiro selo. Deus vos abençoe.